Olá, turma, tudo bom? Vamos dar seguimento à nossa disciplina de Lógica Computacional 2 e hoje nós vamos continuar com o assunto de tablô semântico. E nós vamos avançar mais um pouquinho no que a gente terminou na última aula. Na última aula nós vimos o tablô semântico aplicado especificamente à lógica proposicional. Hoje nós vamos progredir um pouco mais, adicionando alguns elementos para que a gente possa aplicar o tablô semântico também na lógica de predicados. Então, nós vamos primeiro revisar quais são os elementos básicos, que são o alfabeto, o conjunto de fórmulas e um conjunto de regras de dedução. Então, para conseguirmos aplicar o tablô semântico também à lógica de predicados, nós vamos ter que alterar o nosso alfabeto, né, substituindo o alfabeto da lógica proposicional pelo alfabeto da lógica de predicados, substituir o conjunto de fórmulas da lógica proposicional pelo conjunto de fórmulas da lógica de predicados e expandir o nosso conjunto de regras de dedução para prever, né, as estruturas, as fórmulas que nós temos na lógica de predicados. Então, as 9 regras que nós tínhamos para inferência no tablô da lógica proposicional, nós vamos continuar tendo. Agora, elas continuam válidas. Nós só vamos adicionar mais 4 regras que tratam especificamente sobre os quantificadores, sobre regras, sobre fórmulas que contenham os quantificadores. E com as 9 regras originais e mais as 4 adicionais, nós vamos conseguir cobrir qualquer tipo de fórmula que esteja presente no conjunto de fórmulas da lógica de predicados. Certo? Então, nós continuamos tendo a regra 1 para um e, a regra 2 para o ou, a regra 3 para o se então, a regra 4 para o se somente se, a regra 5 para dupla negação, a regra 6 para negação de um e, a regra 7 para negação de um ou, a regra 8 para negação de um se então e a regra 9 para negação de um se somente se. Aí nós vamos para regra 11, que contempla a negação de um para todo. Então, se eu tiver a negação de um para todo x de alguma coisa, e essa coisa, né, o restante da fórmula, eu chamo de A, eu vou ter como resultado da aplicação da regra 10, existe x da negação do A. Então, eu vou passar esse não que estava aplicado ao quantificador, esse não vai passar para dentro. Ele vai estar aplicado à fórmula que está seguindo o quantificador. E para isso, o para todo vira existe. Na regra 11, se eu tiver a negação de um existe, o efeito vai ser similar, né? Então, a negação que estava aplicada ao quantificador vai passar para dentro, né? Para dentro da fórmula ao qual o quantificador estava aplicado, e o existe vira um para todo. Tá? Então, essas duas regrinhas, a regra 10 e a regra 11. Na regra 12, o que a gente vai fazer? Se eu tiver um existe x de uma fórmula A, aí aqui eu não tenho uma negação, né? É o existe somente. Eu posso ter como resultado dessa regra 12 o A, né? Essa fórmula aqui aplicada a T. Então, onde eu tinha o x aqui, eu vou colocar aqui na minha fórmula um t, onde esse t é um t novo. O que significa esse t ser um t novo? Tem que ser um termo que não aconteceu ainda no meu tablô. Por isso ele vai ser um t novo, um termo novo que vai aparecer novo no meu tablô. E a regra 13, ela é aplicada ao para todo. Então, para todo x de uma fórmula, eu vou pegar todas as ocorrências desse x e substituir por um termo t, onde esse t pode ser qualquer, seja o termo um t que já tenha ocorrido ou um t novo. Aí vai ser o que for mais vantajoso para a gente durante o desenvolvimento do tablô. Tá? Vamos aplicar
essas regrinhas num caso concreto para a gente visualizar melhor, porque assim fica bastante abstrato. Então vamos ver num caso concreto. Nós temos essa fórmula, um H. Então, lembrando, quando eu quero provar se um H é verdadeiro ou não, se ele é uma tautologia ou não, o que eu faço? Eu crio um tablô associado ao não H. Então, primeira coisa, eu vou escrever aqui o não H. Então, vai ser não para todo x, para todo y, p de x, y, se então p de a. Fechou. Então, a negação do H. Aí a gente começa a aplicar as nossas regrinhas. Eu tenho aqui, ó, a negação de um se então, porque ó, esse para todo está aplicado a isso tudo. Esse para todo está aplicado a esse P. Aí, se então, esse P. Então, a última coisa que eu resolveria seria esse se então. Né? Então, eu tenho uma negação do que é esse se então. Então, o que nós vamos resolver aqui? Nós vamos aplicar negação de um se então. Negação de um se então, aqui. Então, temos a regra 8. Ó, a negação de um se então. Então, aqui eu vou aplicar na linha 1 a regra 8, que vai me dar dois resultados. Então, eu já vou escrever a linha 3 aqui. Então, vai ser o antecessor, que é para todo x, para todo y, p de x, y, e a negação do consequente. Então, negação de p de a. Certo? Então, é o que nós temos aqui. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu tenho para todo, para todo. Então, para todo, eu tenho regra 13. Então, posso fazer aqui, ó, 4. Então, eu posso aplicar na linha 2 a regra 13. Então, eu vou fazer o quê, ó? Para todo x, aí a fórmula, o a que eu tenho é isso daqui. Então, eu vou fazer o a aplicado a um termo. Então, onde estava x, eu vou colocar um termo. E esse termo vai ser qualquer. Pode ser, eu posso escolher o termo. Como eu quero tentar fechar esse tablô, o ideal para mim é que eu já tenho um não P de AA. O ideal para mim é que aparecesse um P de AA. Então, se eu puder escolher, esse X vira um A. E nesse caso eu posso escolher, porque para a regra 3 eu posso escolher o T qualquer. Então, quando eu sumir com esse para todo X, eu vou ter um para todo Y, P de A, Y. Aí agora, mais uma vez, eu vou ter que aplicar na linha 4 a regra 13, porque eu tenho um para todo. Então, regra 13. Então, na regra 13, eu posso substituir a variável que está aqui por um termo. E esse termo pode ser qualquer um. Então, ó, eu posso substituir o y, então isso aqui vai ficar P de A, e no lugar do y posso colocar qualquer um. O que vai ser vantajoso para mim é que seja A. Então eu posso. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, não P de AA, P de AA. Isso significa que esse tablô está fechado. Se esse tablô está fechado, né, e ele partiu, ele é o tablô associado a não H, isso significa que H é tautologia.
Beleza? Vamos fazer mais um exercício para ver o que acontece? Então, novamente, temos um H. Nós vamos partir, então, para tentar provar se esse H é uma tautologia, nós vamos partir do não H. Então, nós vamos ter a negação disso tudo aqui, ó, para todo x, P de x, então, existe y, P de y. Então, beleza. Nós temos aqui, ó, a negação de um cientão. Negação de cientão, regra 8. Então, nós vamos começar aplicando na linha 1 a regra 8. Que ele tem como resultado o antecessor, que aí é para todo x, P de x. E, na outra linha, a negação do consequente. Não existe y, P de y. Então, que é 3... Que é... Desculpa. Que é a mesma da de cima. Linha 1 e regra 8. Beleza? Então, vamos fazer esse daqui, ó. A negação de um existe. Negação de um existe. Então, nós temos aqui, ó, regra 11. Então, na linha 3, vou aplicar regra 11. Então, vai virar um para todo não P de y. Certo? Então, agora eu tenho a linha 2 e a linha 4, que eu ainda não manipulei. Então, vamos fazer ali, ó. Na linha 2, nós vamos aplicar, tem um para todo, então só resta a regra 13. Que aí eu substituo um por um qualquer. Como eu não usei nenhum, então eu vou escolher. Então, P de A. Aí, no próximo, eu vou aplicar na linha 4, olha lá, um para todo, então é regra 13 de novo. Regra 13. Eu posso escolher um P, um T qualquer. Então, eu vou escolher não P, o meu Y vira A. Aqui, desculpa, eu só escrevi errado, que era para todo Y, né? Que era existe Y, vira para todo Y. Com isso, P de A, não P de A. Esse tablô está fechado. Logo, H é tautologia. Beleza? Então, vamos para um novo exercício. Esse daqui, tentar provar que este H é uma tautologia. Então, começamos negando o H. Então, gerar o tablô do não H. Então, isso vai ser, ó, negação de existe x, existe y, P de xy, então P de A. Certo? Então, ó, a negação de um cientão. Então, negação de um cientão. Regra 8. Então, que vai ser na linha 1 a regra 8. Então, primeiro, o antecedente. Existe x, existe y, P de x, y. E na outra, que é negação do consequente. Então, não P
de A a. Beleza. Então, ó, eu tenho não P de A e tenho existe X, existe Y, P de XY. Então, nesse daqui eu não consigo fazer nada, né? Porque ele é negação de um predicado. Nesse daqui eu consigo fazer algumas coisas. Nesse daqui, na linha 2, eu posso aplicar regra 12. Só que aí, na regra 12, eu tenho que colocar um T novo. Então, o T não pode ser A. Então, eu vou colocar aqui, ó, existe Y, P, no lugar do X, eu vou botar um T novo, então vai ser um B, Y. Aí agora, eu vou fazer na linha 4 a regra 12, de novo, porque eu tenho um existe aqui. Então vai ser, ó, P de B e o Y vai ser um C. Aí o que que eu tenho, ó? Eu tenho não P de A e tenho P de BC. Um não é exatamente a negação do outro. É bem próximo, é quase a negação um do outro, mas não é. Então, se não é exatamente a negação, então esse tablô está aberto. Tá? Então esse tablô está aberto. A gente não conseguiu provar que esse H é uma tautologia. Então vamos fazer mais alguns aqui para tirar umas duvidazinhas que podem surgir agora. Ó. Novamente, tem um H. Então eu gero não H. A partir do não H, que é não para todo x, P de x e Q de x, então, para todo x, P de x. Beleza. Então, aqui nós temos a negação de um sim, então. Certo? Negação de um sim, então. Novamente, regra 8. Então, eu vou gerar duas linhas aqui, que vai ser a partir da linha 1 e regra 8, que é o antecessor. Então, para todo x, P de x e Q de x. E a negação do consequente. Então, é não para todo x, P de x. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou aplicar primeiro, aqui, ó, na linha 2, vou aplicar a regra 13. Então, vou aplicar a regra 13. Então, para todo x, P de x e Q de x, eu vou ficar com P. Aí aqui eu posso escolher um termo qualquer. Então, vai ser P de A e Q de A. E aqui, como eu tenho um E, eu posso aplicar a regra 1. Então, vou ter 5 e 6. Então, é linha 4 e regra 1. Linha 4 e regra 1. Vou ter P de A e vou ter Q de A. Beleza. E agora, nós ainda temos esse daqui. A linha 3 a gente ainda não mexeu nela. Então, na linha 3, nós podemos aplicar a regra 10. Regra 10. Que vai ficar: existe x, não P de x. Aí agora, aqui a gente pode aplicar a regra 12. Então vai ser linha 7 e regra 12. Então,
eu vou substituir x por um termo, onde esse termo tem que ser novo. Então vai ser um não P de B. Porque A já tem. E como ele tem que ser novo, não pode ser de A. Aí eu quase fecho, mas eu não fecho. Então, esse tablô ficou aberto. Mas será que essa é a única forma da gente resolver esse tablô? Vamos ver aqui, ó. É a mesma fórmula. Estão vendo? Mesma fórmula. Para todo x, p de x e q de x. Se então, para todo p de x. Vamos resolver esse tablô de novo, só que tentar resolver de um outro jeito. Então, começamos da mesma forma, não H. Então, vai ser a negação de para todo x, p de x e q de x. Se então, para todo x, p de x. Novamente, temos uma negação de um se então. Então, linha 2 e linha 3. A partir da linha 1 e regra 8. Linha 1 e regra 8. Então, vamos ter o antecessor, que é para todo x, p de x e q de x. E a negação do consequente, que é a negação do para todo x, p de x. Aí agora, ao invés de resolvermos a linha 2, que nem a gente fez anteriormente, vamos resolver primeiro a linha 3. Então vamos pegar a linha 3, e aqui é a negação de um para todo. Negação de um para todo, então é regra 10. Que aí ele vira existe x, não p de x. Aí agora, a gente prossegue com essa linha. Então, vai ser a linha 4 e um existe, regra 12. Então, existe x, não p de x, nós vamos colocar um t novo. Não apareceu nenhum termo, então eu posso colocar não p de a. Aí agora, aqui eu terminei, não consigo fazer mais nada. Mas ainda falta a linha 2. Então, vou fazer na linha 2 e um para todo. Então, que é regra 13. Nesse daqui, eu posso escolher qualquer. Então, eu vou escolher A aqui. Então, vai ficar P de A e Q de A. Aí, agora, usando a linha 6 e regra 1, que é o E. Então, linha 6 e regra 1. Eu vou ter P de A e Q de A. Com isso, eu consigo fechar, ó, P de A com não P de A. Então, esse daqui é fechado. Isso significa que H é tautologia. Então, agora vamos comparar aqui, ó. Eu tenho a mesma regrinha, a mesma fórmula. Eu neguei as duas, segui as mesmas regras até aqui, até a linha 3. Daqui em diante, eu tomei caminhos diferentes, né? Eu só inverti que regra eu apliquei primeiro. Aqui eu apliquei na linha 3 a regra 10. Aqui eu apliquei na linha 2 a regra 13. Só mudou a sequência. E por mudar essa sequência, eu tive como resultado aqui que o meu tablô ficou aberto e aqui que meu tablô ficou fechado. E quando eu conseguir fechar isso daqui, isso prova que o H é tautologia, mesmo que ele tenha um outro tablô que seja aberto. Tá? Então, para a gente resumir todas essas possibilidades,
Vamos pensar nessas situações aqui, ó. É isso que pode acontecer com a gente nessa história do não H, do tablô do não H e a característica do H. Então, se o H for uma tautologia, então existe um tablô fechado associado a não H. Então, se o H for uma tautologia, então existe esse tablô. Se o H for tautologia, então pode existir um tablô aberto, que nem a gente viu aqui, ó. Esse era a tautologia, ele tinha um tablô fechado. Ele era tautologia, ele tinha um tablô aberto também. Então, se o H for uma tautologia, pode ter um tablô aberto dele, do não H. Só que também vai ter um tablô fechado. A gente só precisa encontrar esse tablô fechado. Se o H não é tautologia, aí sim, não vai existir um tablô fechado associado a não H. A gente não vai encontrar esse cara. Se o H não é tautologia, isso significa então que todo tablô associado ao não H vai ser aberto. Não vai ter nenhum fechado. Aí, se a gente partir do caminho inverso, não da tautologia ou não para o tablô, mas sim do tablô para a tautologia, que é o caminho que normalmente a gente faz, né, quando a gente está usando o tablô. Se um tablô associado a não H é fechado, então H é tautologia. É o que a gente faz normalmente aqui, ó. É fechado, é tautologia. É fechado, é tautologia. É fechado, então é tautologia. Se um tablô associado a não H é aberto, que nem esse daqui, então o que significa? Então significa que não se pode concluir que H não é tautologia. Se eu chego em apenas um tablô e ele é aberto, eu não consigo concluir nada. O que pode acontecer é, se todo o tablô associado a não H for aberto, então o H não é tautologia. Se eu explorar todos os possíveis tablôs dessa fórmula e todos eles forem abertos, aí eu posso ter segurança para falar que esse H não é tautologia. Mas aí eu tenho que explorar todos os tablôs. Todas as sequências de combinações que eu posso ter de regra aqui para todos os tablôs possíveis partindo do mesmo não H. Certo? Então esse é o caminho. Se eu tenho um H que é uma tautologia, então ele vai ter um tablô fechado associado ao não H. Tá? Mas, da mesma forma, se o H for tautologia, pode existir tablô aberto associado àquele não H. Tá? Mas já, se o H não for tautologia, aí sim, não vai ter nenhum tablô fechado associado a não H. Tá? Porque se o H não for tautologia, todo e qualquer tablô do não H vai ser aberto. E se a gente partir do tablô, se a gente achar um tablô de não H fechado, a gente pode concluir com segurança que o H é tautologia. Se a gente achar um tablô associado ao não H que é aberto, se a gente achar só um, aí isso a gente não pode concluir nada sobre o H ainda. Mas se a gente explorar todos os tablôs associados ao não H e todos eles forem abertos, não tiver nenhum fechado, aí a gente pode falar que o H não é uma tautologia. Beleza?